Cristo, o nosso santuário, parte 5, dia 5 de junho de 2025. Deus nos encontrará por um poço, uma pedra, um arbusto, um riacho, uma árvore. Ele tem uma grande variedade de lugares para encontros quando o coração dos homens está certo. Onde quer que o busquemos, ele é encontrado, e todo lugar é solo sagrado. Quando o homem vive perto de Deus e permanece nele, ele deve se livrar da tolice e da superstição e não falar mais de lugares sagrados. O próprio Deus, sua própria presença, faz um lugar de adoração. Você não capta a plenitude do pensamento? Ali está Jacó. Ele se deita para dormir em um lugar deserto com uma pedra como travesseiro. Nenhum bispo jamais esteve no local para consagrá-lo. Nenhum serviço foi realizado no local por meio de dedicação. E, no entanto, quando ele acordou pela manhã, disse: "Quão terrível é este lugar! Não é outro senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu." Deus havia sido para seu servo um pequeno santuário naquele caso, como tem sido muitas vezes desde então. Sempre que você for para o mar, Deus em sua cabine será para você um pequeno santuário. Quando você viajar de trem, a carruagem deverá, pela presença do Senhor, ser um pequeno santuário. A presença de Deus, vista em um pedaço de musgo, fez do deserto para um Mungo Park um pequeno santuário. Quantas vezes as ruas de Londres têm sido para alguns de nós como as calçadas douradas da Nova Jerusalém? Pois esteve lá. O próprio Senhor é o templo dos santos no céu, e Ele é o templo deles na terra. Quando Deus se aproxima de nós, e nos regozijamos. Sempre que estivermos no exterior e não pudermos ir ao santuário visível, onde as multidões adoram, peçamos ao Senhor que seja para nós como um pequeno santuário. Seu coração não clamou ao pensar nesta casa quando você esteve longe? Sião, Sião, o lugar de nossas assembleias solenes. Quando voltaremos a ti? O local sagrado, onde adoramos a Deus, e Deus nos encontrou e tornou glorioso o lugar de seus pés. Agora, vá um pouco mais longe. Nosso Deus é para nós um lugar de quietude. Qual era o santuário de antigamente? O santuário era o lugar santíssimo, o terceiro átrio, o mais recôndito de todos dentro do véu. Era o lugar mais silencioso que já existiu na terra, um armário de silêncio absoluto. Você não deve pensar no tabernáculo no deserto como sendo um enorme edifício. Era um cômodo pequeno, e o cômodo mais interno de todos eram de dimensões estreitas. O Santo dos Santos era ótimo para a santidade, mas não para o espaço. Havia uma peculiaridade nisso, que era o santuário da quietude ininterrupta. Alguma vez uma voz foi ouvida nele. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava e enchia com a fumaça do incenso, enquanto acenava com seu incenso na presença mística. Mas, fora isso, era uma câmara na qual não havia passos de coisas vivas ou voz de homem mortal. Aqui era o lar de absoluta quietude e silêncio. A quietude dentro do Santo dos Santos do templo deve ter atingido a intensidade do temor. Que repouso poderia desfrutar aquele que pudesse habitar no lugar secreto do Altíssimo? Como se suspira pela quietude. Não podemos alcançá-lo ao máximo em nenhum lugar deste país. Mesmo no topo da colina mais solitária, o grito da locomotiva chega aos ouvidos. A quietude absoluta e total é uma das alegrias mais ricas deste lado do céu.
não se pode obter prontamente. Aqueles que vivem no desgaste desta vida urbana, e é um desgaste terrível, podem muito bem pagar ouro incalculável para ficarem quietos por um tempo. O que não daríamos por quietude absoluta, quando tudo deveria estar quieto e as rodas giratórias do cuidado deveriam parar de girar, pelo menos por um tempo? Às vezes, proponho a mim mesmo esperar em Deus e ficar quieto. Infelizmente, ao sino. Quem é? Alguém que vai tagarelar por um quarto de horas sobre nada. Bem, aquele intruso se foi. Oremos. Estamos de joelho. O que é isto? Um telegrama? Fica-se meio amedrontado ao vê-lo? Ele está aberto. E eu chamo para assuntos que são o reverso do silêncio. Onde está a quietude? A única receita que posso dar é esta promessa. Serei para eles como um pequeno santuário. Se você conseguir ficar com Deus, você escapará dos homens, mesmo que tenha que viver entre eles. Se você pode batizar seu espírito nas grandes profundezas da divindade, se você pode mergulhar no amor insondável da aliança, se você pode se elevar para comungar com Deus e falar com Ele como um homem fala com seu amigo, então Ele será para você como um pequeno santuário. E você desfrutará daquele silêncio solene da alma que tem música em si como as harmonias eternas. A presença do Senhor será como uma mão calma para aquela fonte febril e um travesseiro para aquela cabeça sobrecarregada. Use o seu Deus dessa forma, pois assim Ele se apresenta a você. O santuário era um lugar de misericórdia. Quando o sumo sacerdote entrava no véu, ele passava para a sala do trono da misericórdia. O sangue havia sido aspergido ali, e o homem poderia se aproximar do Deus da misericórdia. Uma luz estava brilhando, uma luz de amor e misericórdia, entre as asas dos querubins. Essas formas angelicais eram ministros da misericórdia, atendentes do Senhor da graça. Diante do sumo sacerdote estava o propiciatório. Esse era o nome da tampa da sagrada arca da aliança. Naquele propiciatório havia a Shekinah, que simbolizava a presença de um Deus misericordioso. Daquele trono de misericórdia, o Senhor havia dito: ali me encontrarei com você. O lugar santo era uma casa de misericórdia. Amém. Tem continuação. Obrigado, a Deus. Tu és maravilhoso. Amém.